Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, episódio 101, ou seja, passamos da centena, já somos mocinhos. A verdade é que esse projeto já tem 4 anos, ano que vem a gente completa 5, e no dia 5 de maio, que é o aniversário do Diário Mágico, a gente vai ter uma grande festa, como a gente sempre tem. Esse ano vai ser aqui em Belo Horizonte, a gente vai dar mais detalhes em breves, mas se você quiser encontrar com a gente, dar um rolê legal, né, prepara as passagens aí, né, porque vai ser muito bacana. Bom, eu tenho 2 coisas para falar. Em comemoração ao episódio 100, a gente abriu um formulário no Google, que a gente vai deixar o link aí na descrição, que ele tem uma série de perguntas para você avaliar quais são os melhores episódios do Diário Mágico, quais são as histórias que você mais gosta, sugestões de temas, de convidados, enfim. É uma forma da gente conversar com vocês, e isso vai ser apresentado, né, os resultados vão ser apresentados no final do ano, lá no nosso Páginas Rasuradas, que sei lá, no último final de semana de novembro, então o 1º de dezembro, a gente vai ter então aquela live especial, né? O nosso último Páginas Abertas do ano, ele sempre né, um amontoado de relatos de quando as coisas não deram exatamente certo, ou então até deram, mas são histórias mais cômicas, né? É um programa um pouco mais contraído, ao invés de a gente ficar dando palestra, eu e a Raquel, a gente para e escuta, né, as experiências de vocês. Então, seja intimado a mandar relatos pra gente lá no DDD 31 97537 5123, ou então no contato@diariomágico.com.br. Você pode contribuir com a gente para essa live, que vai ser muito legal. E o nosso próximo Páginas Abertas, número 48, vai ao ar agora no dia 10 de outubro, e a gente vai falar sobre ancestralidade. Esse é um tema muito importante, ele vai inaugurar uma série de episódios em que a gente vai falar sobre limpezas emocionais. É muito interessante a gente pensar, sim, que ancestralidade tá ligado com as nossas emoções, e que se a gente não cuida da nossa ancestralidade, a gente tem uma defasagem psíquica, e se a gente não cuida das nossas emoções, a gente tem uma defasagem espiritual. É um tema que vai estar correlato com outros episódios que a gente vai começar essa série lá em 2026, né, mais precisamente em fevereiro, mas que a gente já está dando o start aqui agora. Então, se você tem histórias sobre esse tema de ancestralidade, manda pra gente nesses contatos que já estão aí, que estão na descrição desse episódio. Ainda, se você quiser integrar o Diário Mágico, nosso grupo, a nossa universidade onírica, você pode se tornar um apoiador lá no apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você consegue nos auxiliar imensamente e vai poder fazer parte desses círculos internos. Então, entra no Apoia-se, o pessoal é muito bacana. É um sonho, né, ter essa comunidade sendo construída dessa maneira, com tanta gente bacana, né, com trocas tão autênticas, e isso tem sido muito legal. E se você assim, sente falta de ter um pouco mais de ideia, né, com pessoas assim, para trocar, né, gente mais próxima do que a gente está pensando, do que a gente está vivendo, né, espiritualmente, então né, o grupo fechado do Diário Mágico é o seu lugar. E é isso que eu tinha para falar. Vamos lá, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Lady Luck. Seja muito bem-vinda, querida! Tchau, querido, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesse momento
Rodrigo, que é uma pessoa incrível, com uma energia maravilhosa. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por ter aceitado o convite. A gente já se acompanha nas redes por um tempo, mas eu sou muito amigo do Kaique, e o Kaique falou assim super bem, e na verdade eu virei pra ele e falei assim, cara, eu tô querendo chamar a Lady Luck pra gravar e tudo, né, e eu sei que você é muito amigo dela e tudo. Ele falou, cara, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Ela é uma pessoa extremamente estudiosa, mas ela também é extremamente carismática, mas ela também é super, né, carinhosa e bacana. E no pouco de ideia que a gente trocou, eu já falei assim, não, vai ser muito legal essa conversa. Então, tô muito feliz de você estar aqui. Eu fiquei, porque eu passo muito medo nas pessoas, quando as pessoas me conhecem e falam, nossa, mas eu achava que você era tão diferente. Eu sou mesmo, que eu não sou assim. Que massa! Lady Luck, como que você costuma se apresentar quando você está falando assim com um público novo? Então, assim, né, você já passou por montes de podcasts e outros, né, tantos lugares, mas vamos dizer que tem pessoas que nunca te ouviram antes. Como é que você descreve assim, o seu trabalho e quem você é? Eu costumo dizer que, assim, que a Lady Luck é uma feiticeira, é uma conjure, é uma bruxa que anda em qualquer chão. Então, ela trabalha desde o uso. Eu trabalho totalmente com a linha de mão esquerda. Então, eu trabalho desde o uso de ervas ritualísticas com a terra, com fogo, até a necromancia. Eu sou uma voduísta, eu sou uma luciferiana, eu trabalho com daimons, com demônios, mas assim, com voodoo. Mas eu me auto-intitulo mesmo uma feiticeira, porque é uma feiticeira anda em qualquer chão. Nossa, eu vou querer depois que a gente explore um pouco essa diferença de terminologia de feiticeira para bruxa, se tem coisa diferente, se você enxerga de formas diferentes. Mas me conta assim, como que é a sua trajetória nesse processo? Assim, é de família? Não? Quando que você se interessa e quando que começa de fato as coisas a acontecer, que você começa a estudar e falar, cara, isso aqui é para mim, né? Eu sou essa pessoa. Foi assim, a minha avó, ela era, assim, ela gostava muito de ervas. Depois que você começa a entender um pouco, você fala, nossa, ela era uma benzedeira, ela era uma mulher raiz, como eu costumo dizer. Então, assim, eu sempre acompanhava ela fazia garrafadas, ela fazia... E eu tinha muita afinidade com a minha avó materna. E com o passar do tempo, eu sempre gostei muito desse negócio de ervas de terra, aí você começa a estudar, né? Você começa ali, foi ali por torno dos 11 anos, que eu comecei a estudar, e entrei mas olha, o Wicca me chama atenção, mas eu gosto de ervas, não sei o quê. E eu fui me descobrindo esse lado, e eu entrei para o voodoo. Eu casei muito jovem e meu marido tinha a mente super aberta e eu estudava muito, estudava e fui e comecei. E ali eu despertei, eu despontei muito. Comecei a fazer muito processo auto-iniciático com as minhas bruxas, com as minhas feiticeiras. Não é fácil. A gente entra em grandes abismos, em buracos absurdos. Você caminha entre espinhos, literalmente. As pessoas acham que é fácil, não é. Principalmente depois que eu fui chegando e pegando egrégoras que eu vi totalmente de mão esquerda. Então, você pega egrégoras mais fortes, egrégoras, como dizem por aí, mais pesadas. Para mim, não sinto, porque isso foi uma evolução natural do meu trabalho. Mas, assim, você realmente caminha em cima de espinhos. Quando eu entrei na linha cainita, na linha da morte mesmo, foi assim, várias coisas e processos internos que você vai passando de percas, de doença. Então, assim, é um caminho que, tipo, ele te testa. Aham. Ele te testa muito para ver, você quer mesmo caminhar por aqui? Então, vamos ver se você vai aguentar essa bronca. Então, eu costumo dizer que, assim, eu não fiquei no caminho da direita, não consegui andar no caminho do meio, eu vi o caminho totalmente da esquerda. Quando você entra nesse caminho, você é testado de várias formas. Mas, assim, meu processo, a maioria foi de auto-iniciático. Lady, esse primeiro contato com o Voodoo, como que se deu, assim? Esse material caiu na sua mão? Você já conhecia alguém que praticava? Por que Voodoo? Porque quando eu trabalhava muito com ervas e tal, eu um dia, pesquisando, eu falei, caramba, isso aqui é uma prática mágica, totalmente livre.
Aham. Que coisa boa, isso vai agregar muito, porque eu sempre falei muito isso. Eu sou muito a favor das pessoas terem liberdade de praticar, liberdade de pegar o seu conhecimento e usar para si e usar para os outros. E o Voodoo te dá isso. É feitiçaria pura, é feitiçaria raiz, não tem processo iniciático. Então, quando eu vi o Voodoo, eu falei, caramba, é uma prática. E você trabalha muito com cúrios, com ervas, com energias dos elementos, com despertar, que era aquilo que eu já fazia. E veio agregar muito. Procurei fazer cursos, aí depois, na época, quando eu não tinha essa facilidade que tem hoje. Eu tinha que comprar cursos do exterior, livro do exterior, traduzir para trabalhar. Hoje tem uma gama muito ampla e as pessoas acham que até é Voodoo a receita de bolo. Mas não é, você tem que ter todo um contexto, você tem que conjurar, você tem que despertar aquilo, você tem que ter a essência dessa feitiçaria dentro de você, senão não vai funcionar, você só vai reproduzir aquilo sem energia, sem contexto nenhum. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, me encontrei. E eu entrei também, eu fui uma das primeiras mulheres que começou a falar de Voodoo no Brasil, porque até então só homens falavam de Voodoo. Entendi, entendi. E E é tinha muito ali. preconceito, e tinha muito preconceito, porque, ai, voodoo branco não pode. Até hoje tem alguns que falam isso. Ai, branco não pode praticar voodoo. Ai, é mulher, não pode falar de voodoo. E eu vim assim, entrei nesse grupo e saí meio que expulsa desse grupo, porque eu já batia de frente. Eu falava, como não? Se tem mulheres aqui aprendendo, por que a gente não pode ir falar sobre isso? E comecei a falar sobre isso, comecei a estudar muito, e busca material, e estuda, e eu fui me encontrando cada vez mais. E hoje, assim, é uma das principais somas de toda a minha feitiçaria, é o voodoo. Legal, sim. E é isso, né? O Voodoo é mão na prática, né? Então, de alguma forma, ali o sistema ele ajudou a conceituar algumas coisas que você já fazia intuitivamente, mas quando a gente lê aquilo por escrito e por extenso, a gente fala. Nossa, caramba, eu já sabia disso aqui, mas com essas palavras fica mais fácil de sistematizar internamente, né? Fica mais fácil de você interiorizar aquilo para exteriorizar, porque aí você interioriza aquilo e fala, cara, eu já praticava assim, mas agora eu sei a forma correta, eu sei o que falar e o que fazer sobre isso. Aí eu fui me especializando muito em ervas, porque o contexto de ervas no voodoo é totalmente de ervas que a gente vê na Wicca, que a gente vê na Quimbanda, que a gente vê na Umbanda. Ele tem um processo totalmente diferente. Então, assim, eu me especializei em ervas, em óleos. Hoje eu tenho mais de 130 títulos de óleos, alguns mesmo que eu fabriquei a partir do estudo das ervas, porque até então tinha aquele tradicionalismo que você não pode mudar. Se você não mudar, você não consegue praticar. Por quê? Aí foi onde eu fui estudar ervas e eu bati de frente com esse pessoal que eu falava, pode, qualquer religião, quando ela sai da sua matriz, ela passa para outra cidade, para outro estado, para outro país, ela vai adquirindo a sua forma própria de trabalhar. Porque o voodoo lá do Haiti não é o mesmo que é praticado aqui. Então, mas por que o voodoo não poderia sair? Aí foi onde eu comecei a estudar muitos princípios de ervas para mostrar que sim, nós temos que trabalhar com aquilo que tem no nosso chão e que vai ter a mesma capacidade mágica do que o outro, porque tem ervas, antes era impossível, tudo você tinha que importar, você tinha que comprar, eu falava, não, tá errado isso, peraí que eu vou entrar, vou estudar, minhas bruxas vieram, minhas feiticeiras abriram muito meu campo energético para isso, para vai lá, estuda, prova que funciona. Aí eu comecei a fazer fórmulas, eu comecei a fazer óleos, e o teste mesmo, inclusive para o Kaique eu mandava, gente, testa meus óleos, vamos ver se vai funcionar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu mandava para o pessoal realmente testar. E eu vi que funcionava. Aí foi onde eu entrei e falei, gente, Voodoo também adquire a sua forma própria de trabalho, desde que você respeite o conceito das ervas, você respeite o conceito daquilo que você está trabalhando, sem sair daquele princípio, e você consiga colocar isso na sua prática. Eu tenho uma erva aqui no meu quintal que tem a mesma função de uma erva que eu vou pagar horrores para importar.
Isso que eu ia falar, assim, a feitiçaria popular, quando ela né, muda de país, ela deixa de ser popular porque só quem tem acesso é quem consegue importar e tem né, lei em outro idioma, etc. E tal. E quando você faz esse processo né, de conseguir mapear e pesquisar outras formas de energia né, que são mais presentes aqui no quintal da nossa casa, não é só que torna mais acessível materialmente, mas a gente consegue trabalhar com uma gama de energias muito mais ampla do que quem está trabalhando lá e é nativo e não tem acesso aos materiais que a gente tem aqui no nosso quintal, né? Então acaba que você vai se tornando um especialista, às vezes até mais do que a pessoa que só está inserida naquele contexto cultural específico, né? Sim, por quê? Porque você vai mostrar para as pessoas que sim, você consegue praticar, e a feitiçaria é isso, é você ter uma liberdade de trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Então, eu falo que o voodoo, você trabalha nele, quando você entende o contexto dele, com o conceito do que é a feitiçaria, do que é o voodoo, você trabalha com ele o tempo inteiro, você está o tempo inteiro conjurando, você está o tempo inteiro pegando uma erva, eu falo que anda assim, né? Você vai, você pega uma erva aqui, você pega outra erva ali, você pega um negócio ali, e você está sempre, você vira uma buscadora, assim, de elementos, de coisas que não param. Então, você está ali fazendo o seu almoço, você está conjurando, falo que a feitiçaria se faz na cozinha, se faz dentro da casa, e é isso que as pessoas, quando quiseram monopolizar o voodoo, tentavam tirar essa liberdade mágica de você trabalhar com aquilo que você tem em mãos. E foi aonde eu entrei e falei, não, peraí, vamos quebrar esses padrões e mostrar que não é assim. O tradicionalismo funciona lá porque eles têm esse material. Eu não vou deixar de praticar voodoo, de praticar feitiçaria, se eu mudar alguns elementos com os mesmos princípios. E funciona. E a feitiçaria é isso. Eu falo assim que feitiçaria, macumba boa é aquela que funciona. Legal, boa. E esses óleos que você fabrica para você, só para uso, ou você também vende eles? Eu também comercializo, mas assim, a maior parte é para meu uso pessoal, porque como eu falei, o voodoo hoje, ele entra em todas as minhas práticas de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa, porque eu uso óleos, pós, eu uso cúrios em tudo que eu vou fazer. Então, agrega as minhas outras práticas mágicas. Então, mas assim, a maioria é para o meu uso, mas eu também vendo, porque tem pessoas que não... você comprar de alguém com idoneidade, com propriedade, é muito melhor do que você adquirir todos os elementos e fazer seu próprio óleo. Claro. E também tem o processo de aquele material que você está produzindo que é para você especificamente porque é algo muito específico ou experimental, e o processo de tipo, não, isso aqui já está testado, eu já entendo como é que funciona, outras pessoas vão poder utilizar bem disso aqui, eu vou botar para vender, e aí você tem né, um entendimento do que aquele produto faz, não só enquanto um produto de mercado, mas assim, a produção mágica que envolve aquela matéria final. Né? Sim, porque tudo é energia. Então, a energia que você está colocando naquele óleo, que eu vou experimentar primeiro, que eu vou fazer testes primeiro, ele vai potencializar a energia daquele final lá que vai usar. E aí eu vou ensinar, olha, você precisa pôr a sua energia, você precisa conjurar, você precisa despertar os elementos, porque eu falo, tudo que você vai fazer, você tem que pôr a sua energia. Você tem que pôr a sua conjura, a sua força pessoal naquilo, porque senão vai só ter a minha energia, vai funcionar? Vai, ok. Porque já vai um produto energeticamente pronto. Mas se você consegue colocar isso e ensinar para a pessoa, olha, você vai fazer uma vela com esse óleo, você vai conjurar, você vai despertar, você vai pôr a sua vontade ali, o seu poder pessoal, potencializa. Claro, e se a pessoa está buscando uma finalidade, um objetivo que é pessoal dela, tem que ter energia dela para manifestar, né? Ela tem que querer, senão então contrata que eu faço o trabalho aqui, aí é diferente. Mas assim, se você pega esse produto, você tem que chegar na sua mão e você tem que colocar o seu poder pessoal nele. Lady Luck, e como é que você foi então parar né, no caminho da mão esquerda assim? O que te levou para essa senda, né? E o que fez com que você falasse assim, não, esse é o meu rolê mesmo, é aqui que eu tô para ficar?
Então, quando eu comecei no Voodoo, você aprende a usar salmos, você aprende a usar anjos, e aquilo ali eu não encaixava. Eu não sentia, a minha energia não batia. Eu falava, caramba, não batia. E eu já trabalhava com Lúcifer. Desde sempre eu trabalhei com ele. E naquela, mas assim, como eu aprendi, aí eu falava, eu tenho que praticar até para saber, para sentir a energia, não dava, não batia. Aí começou a vir auto-intuitivo, trabalha assim, trabalha não sei o quê, olha a tua energia. Aí parece assim que cai material, né? Eu falo que a Ah, energia é tão forte, aí começa material disso, material daquilo, não sei o quê. E eu comecei a estudar, e um dia eu estava fazendo um trabalho na floresta, numa gnose, e assim, foi muito profunda mesmo, onde realmente eu me vi descendo o abismo e uma coisa assim ali, eu me senti realmente viva, minha energia ali pulsou. Eu falei, caramba, eu nunca senti essa energia antes. É isso que eu quero. A partir daquele momento foi uma virada de chave. Eu nunca mais trabalhei com nada de mão direita. sim, Não teve caminho do meio. Foi assim, ó, abrupto. Puf. que legal. E a partir daí começaram a se apresentar as suas guias, as suas feiticeiras? Sim, aí as minhas feiticeiras mais fortes, mais assim, eu falei, eu trabalhava já com Hecate, eu trabalhava com Lilith, mas elas vieram em uma outra forma. Elas vieram se apresentando em outras versões e foram trazendo essa parte mais dos mortos, dessa energia. Eu falo que é uma energia clifótica, né? Uma energia mesmo que se desconstrói para te construir de novo. Então, eu passei por vários processos internos para entender isso. Eu passei por um processo de EQM, e ali Uau! ali eu vi que, assim, aceita o seu caminho. Não tem como. Não tem como. E foi mostrando, e foi chegando, e foram se apresentando. E eu comecei a trabalhar muito com Kimbanda, comecei a receber entidades sem nunca ter trabalhado com Kimbanda intuitivamente. Recebi algumas entidades e eu falava, gente, que loucura! O que está acontecendo comigo? Eu não sou iniciada, eu não trabalho com Kimbanda, tá vindo Rosa Caveira, tá vindo. E eu falava, peraí, meu, isso é um surto. Você acha que você está tendo um surto psicótico ali, né? Você fica entre ali na área do surto psicótico ou a verdade que está acontecendo. Ah, E até que um dia eu fui fazer um curso em Fortaleza, eu entrei dentro do terreiro, que eu não conhecia, fui fazer uma visita, Tranca-Rua veio e falou assim, nunca duvide do seu poder, você já está pronta, você não precisa ser iniciada. A bruxa que está aqui, nós mesmos iniciamos ela no chão dela, porque assim, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Eu falei, uau! tá, eu precisava de uma confirmação, tá aí, tá aí. Que demais, sim. É, isso é muito específico de alguns indivíduos, né, Lady? Não é todo mundo que passa por esses caminhos, mas também não é todo mundo que tem essa conexão tão intensa e tão aflorada, né? E a partir daí a gente reconhece o potencial e trabalha para honrar o potencial que a gente tem. Mas, né, ouvindo a sua história, né, a gente vê que é algo que também é seu próprio, né? É meu, exatamente, algo que veio comigo. E eu só fui desenvolvendo isso porque eu falei, era o meu chamado. Era o meu chamado, é meu. Então, assim, eu muitas vezes critico a autoiniciação. Eu falo, gente, eu estou autoiniciada. Se o meu trabalho funciona, se o meu diabo está aqui do meu lado, se as minhas bruxas, as minhas feiticeiras deram o aval para eu trabalhar, porque eu preciso da mão de um homem que é tão ou mais pecador que eu. Sim. Se a gente entrar ali na linha do pecado, você está fazendo errado. Peraí, não, eu já tenho o aval. Então, a autoiniciação é válida. Ninguém sabe o processo que eu passei nessas autoiniciações. Então, assim, as pessoas hoje criticam muito, mas eu falo, tem pessoas iniciadas que não têm 5% da conexão que eu tenho com as minhas entidades, não querendo, fora de o ego, não. É que é real, é visceral o que eu trabalho. Eu vejo, eu sinto isso
e acontece também comigo muito, assim, de as pessoas, elas ficam buscando o certificado da iniciação, né? Ou então elas ficam tentando encontrar qual que é o seu pedigree, qual que é a tradição que você vem. E a tradição que a gente vem... Místico. Você falou? E a tradição que a gente vem é de uma tradição invisível, porque tem um morto poderoso que gosta da gente, que ensina direto da fonte e que não vai ficar dando nome para agradar coletivo nenhum, né? E aí não importa muito qual que é a linha de estudo. O que importa é que tudo exige postura adequada, compromisso e presença. Se você tem isso, você aprende qualquer coisa em qualquer área de ocultismo, de espiritualidade, seja mão esquerda, mão direita, caminho do meio, o que quer que seja, né? Comprometimento, presença, né? E você está numa postura adequada para lidar com aquilo. E é lógico que o desafio também é ir desenvolvendo, né, essas posturas e esse comprometimento crescente, porque vai ficando cada vez mais difícil, né, Leide? Sim, é um caminho que ele vai afunilando e ele vai te levando para caminhos mais difíceis. Hoje eu trabalho muito com a energia da morte, a energia cainita, a energia mortuária mesmo, Caim, Calmana, eu trabalho com jeans. Então, assim, hoje eu tô numa linha mais profunda. Uhum. E cada vez que eu vou descendo, eu falo assim que eu vou indo, eu vou cavando mais da área de necromancia, porque eu comecei com a necromancia, depois foram surgindo as outras áreas que eu vi que agregava totalmente aquilo que eu já pratico, Santa Morte. Então, assim, veio agregando, e eu nunca tirei desses trabalhos a minha prática de Voodoo. Porque até que eu vou trabalhar com a morte, eu tenho um óleo de necromancia para trabalhar. Então, assim, você vê que na feitiçaria, como uma coisa soma a outra. Então, a feitiçaria é isso. E o processo auto-iniciático, às vezes, ele é autodestrutivo. Você passa por coisas assim, que eu falo assim, que é absurdamente pesadas. E você acha que eu já não duvidei de mim? Eu já duvidei dos meus dons, principalmente quando meu marido morreu, eu falei, gente, eu salvei todo mundo e ele não. Será que eu sou tão bom assim? Será que é esse meu caminho? Ai, será que não é o caminho de mão esquerda que tá me fazendo ter percas? Você entra numa... E foi justamente neste caminho que eu encontrei a partir do primeiro momento, assim, não, você tá aqui com propósito. Se você tinha que passar por isso para entender que nós estamos aqui, e foi abrindo assim, um leque. Depois disso, parece que eu tive uma expansão de consciência tão grande quando eu entendi isso. São os processos que você tem mesmo que passar por esses processos de se autocobrar, para você entender também que, peraí, se eu não me auto-questionar, como que eu vou saber se eu tô no caminho certo? Excelente, excelente. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Ô, Lady Luck, o que é a necromancia? A gente ouve falar muito por aí, mas as pessoas não definem com profundidade. Você, como é uma área de expertise, de atuação sua, como que você apresenta esse conceito de necromancia para as pessoas? Necromancia é um trabalho com os mortos. A necromancia, para quem entende de uma forma que você trabalha diretamente com ela mesmo, você trabalha diretamente com a energia de um morto, de algo morto. Então, às vezes, as pessoas acham que necromancia é você trabalhar só com o morto humano. Não, você trabalha com animais também, com aquele espírito animal, com aquela essência animal que sobrou ali. Eu posso pegar um crânio de meu pitbull morreu, eu enterrei, não sei o que, peguei aquele crânio. Eu vou trabalhar ele na necromancia, eu vou ativar aquele crânio e vou trabalhar para mim como repouso A de proteção.
Então ele vai virar um link energético para trabalhar no espiritual. Então, trabalhar com necromancia, eu falo que para você trabalhar com necromancia não é você ir lá pegar um osso e trabalhar com ele. Você tem que ouvir, sentir e entender aquele espírito, aquele osso comum que está na sua mão. Porque você trabalha com restos mortais, vestes, terras, utensílios que você usa, tudo ali traz uma carga energética daquele morto em questão. Algumas pessoas trabalham com ossos, mas a gente sabe que isso não é certo, é vilipêndio de cadáver, então não se deve fazer. Então a gente trabalha com aquela energia dos utensílios que você consegue daquela cova, porque é uma energia que você trabalha. Eu falo assim, dai aos ossos e os ossos te responderão. Cultue a morte, ela cultuará você. Então, assim, quando você entra nessa conexão direta com aquele elemento, aquilo é necromancia. Porque hoje as pessoas falam assim, eu trabalho necromante porque eu trabalho com Exu que incorporou ali, e Exu já passou na Terra, isso é necromancia. Isso não é necromancia. Aham. Necromancia é um trabalho direto com ossos. Um exemplo, esse aqui é um patinho que morreu aqui, eu moro na roça. Legal. Então, esse patinho aqui, eu vou entender essa energia, vou ver o que é essa energia, porque às vezes você pega um bichinho que você acha e você sente que a energia dele está desequilibrada. Então, eu falo, você vai equilibrar essa energia para trabalhar. Agora, você imagina você pegar um item de um morto, que vem com todos os seus medos, seu trauma, uma pós-passagem, não sei o quê, pega aquilo dentro da sua casa e você não sabe o que você está fazendo com ele. Aham. Então, você tem que ler, ouvir, sentir, cuidar daquele ali, convidar esse morto para trabalhar com você. Então, a E pode. necromancia é algo muito mais profundo do que as pessoas pensam. O primeiro, necromancia, trabalho com terras de cemitério. É uma necromancia? É uma necromancia, porque você está trazendo aquela energia. Mas eu falo que tem uma profundidade maior, porque você tem que fazer uma conexão e você saber como trabalhar com aquela energia. Ótimo, entendi. E quando você está trabalhando com um morto humano e você convida ele para trabalhar consigo, ele pode recusar? Pode. E aí você tem meios tanto de aceitar quanto de forçar ele a cumprir com a sua vontade. É isso que eu ia falar agora. Aí ele pode recusar, mas eu posso fazer o quê? Eu posso dominar e obrigar esse morto a trabalhar a meu favor. Como? Fazendo um acordo e comprando ele. Por isso que eu preciso sentir a energia daquilo ali. Peraí, eu vou comprar, eu vou obrigar esse morto, prender ele de que forma? É onde o voodoo Tô vendo. vem e soma muito com a necromancia. Foi quando eu entrei pro voodoo, já fazem 8 anos. Eu tenho meu lugar doméstico, então eu sou uma voodooísta. E aquilo que eu falo, ele veio trazendo as práticas do voodoo, que veio e casou muito com a necromancia, principalmente nessa parte de dominar e trazer algo para trabalhar com você. Entendi. E que funções que a gente dá, por exemplo, para um morto humano, quando você tem ele trabalhando junto consigo? Como não entendi? Que funções que a gente pode dar para um morto humano quando a gente tem ele trabalhando junto consigo? Várias funções de proteção. Se é um morto rico, trazer riqueza. Você pode pegar algo aí, eu vou pegar algo de um militar, de um coisa para pôr proteção dentro. Espiritualistas que já morreram e trabalhavam naquela área para vir te ajudar. Você pode colocar o morto para ataque. Eu vou pegar um assassino e ele vai trabalhar para mim para atacar todos os meus desafetos. Tentou chegar, pau de volta. Eu posso tanto empregar ele de forma prática, quanto eu posso utilizar, por exemplo, entre aspas, o axé que aquela pessoa tinha em vida. Então, tipo, se ela tinha algumas qualidades de realização financeira, ou amorosa, ou de sorte, eu consigo usar daquela fonte para trazer para mim.
para trazer para mim. Eu vou usar aquela energia no meu trabalho. Por exemplo, eu fui lá, morreu uma pessoa muito próspera, eu vou pegar alguns itens, cuido, porque eu falei, é uma troca. Você vai lá no túmulo, você vai cuidar dessa pessoa, você vai dar coisa, você vai convidar, você vai pedir licença, não é ir lá, pega uma terra, traga embora, pega um item que tá ali, traga embora. Não, não é assim. Ou vai lá, consiga uma roupa da pessoa, usou em vida, isso também serve, isso também é necromancia, porque você vai trabalhar com a energia daquela roupa. E eu trago para mim, eu vou fazer um trabalho de prosperidade, aí eu vou pegar essa energia desse morto, dessa terra, que é de uma pessoa extremamente próspera, e vou puxar toda essa energia dela e vou colocar ali dentro e falar, não, venha trabalhar comigo e traga essa energia de prosperidade para minha vida. Aí é todo um trabalho, é todo um cuidado que você tem as formas certas de você chamar e de você induzir essa energia a trabalhar por você. Que legal. E que, de uma certa forma, lógico que a ancestralidade normalmente a gente fala quando a gente tem uma ascendência ali direta, né? Então, uma pessoa que é da nossa família, sim. Mas cultuar esses mortos e cuidar deles é uma forma de cuidado ancestral, né? Ou não? Eu falo, sim. Eu falo que quando a gente fala em ancestralidade, a gente é um dos primordiais da necromancia. Cuide primeiro dos seus mortos. Cuide primeiro dos seus ancestrais. Convide os seus ancestrais para trabalhar com você. Equilibre a energia dos seus ancestrais antes de querer equilibrar a energia do ancestral do outro. Às vezes a pessoa tem ali vários problemas pessoais com pai, com mãe, que morreu. Mas eu não quero, eu não vou carregar isso para o resto. Eu que carrego para o resto da vida. Você pode não querer ali ele com você, ok, mas cuide, zele e honra, é o seu DNA. Sim. Então você não pode perdoá-lo. Isso daí eu falo que não existe. Foi um filho da puta em vida, morreu, virou santo, não. Aham. Mas assim, cuida, convide ele a vir e trazer. Não precisa falar nada. Se você não quiser cuidar, o cara ali que foi péssimo, um péssimo pai, uma péssima mãe. Pelo menos cuide. Pelo menos saber diferenciar o que é a vivência pessoal do que é uma espécie de obrigação espiritual e também o que a gente pode colher em outros níveis que não esse nível emocional. É isso? Exatamente. Então eu falo assim, honre os seus ancestrais. Quando você honra os seus ancestrais, você está honrando os seus ancestrais, você está mostrando para eles que você tem um respeito, independente de qualquer coisa, que você chega nesse nível de aceitação, de falar, olha, foi filha da puta, sim, mas foi meu ancestral, toma aqui, ó, sua vela, sua cachaça, vai. Quando você chega nesse nível, você está pronto para entrar no mundo da necromancia. Então, não adianta você honrar o morto da outra família, trabalhar com o morto da outra família, se você não honra a sua própria origem. Perfeito, claro, sim. Até para você provar que você tem um respaldo, né? Porque se a gente está falando de iniciação, a gente está falando que as pessoas olham pra gente com pedigree. Quantas pessoas tem atrás daquele necromante apoiando ele ou não, né? E se você não tem respeito da sua própria família, né? Isso não é nada, né? Então eu falo assim, eu falo, gente, você entender que assim, para ser um necromante, você tem que honrar o seu assim. Eu não quero trazer essa energia, não quero nada. Vai lá onde está enterrado, põe todos os meus ancestrais, que todos, sabe? Faz alguma coisa geral, mas honre. Sim. Honre. Eu já teve muitas pessoas que falaram para mim, Leide, mas eu sou adotada. Honre os seus ancestrais físicos e aqueles que você não conhece. Isso. Excelente. Então, assim, e honrar não é adorar, não é chamar eles para trabalhar com você. Não, é você ter o respeito mesmo por aqueles que já passaram. Isso é uma forma muito intensa de você mostrar que você realmente tem um feiticeiro ali, tem um necromante ali dentro que honra independente. Independente. Eu conto, às vezes, quando eu moro aqui na fazenda, às vezes eu vou para a cidade e tal, tem os bichinhos, eu passo parar, eu vou lá. Peraí, deixa eu pôr ali. O bichinho foi atropelado. Isso é necromancia. Alguns eu trago, enterro aqui, espero todo o processo para depois recolher os ossos, mas tem alguns que não dá. Eu vou
no mínimo, eu tiro, agradeço a passagem, ponho ali, cubro com umas folhas, alguma coisa. Isso é necromancia. É Legal. trabalhar direto com a morte. É trabalhar com a... Eu falo assim, que quando tem a putrefação, a energia do necromante está nascendo. Ah, que legal. Nossa, que frase foda. Muito bom. Ô, Lady Luck, eu imagino que deva ser mais raro, mas existem casos de mortos que eles estão imunes a qualquer tipo de tentativa, de tratativa a partir do necromante, do feiticeiro, seja porque tem algum tipo de blindagem, também foi um feiticeiro muito pica, ou tem, sei lá, tem alguém do lado dele que cuida e que não permite que haja esse contato. Você já passou por isso? Tem sim, tem sim. Principalmente líderes religiosos, aqueles que falam assim, nossa, ai, aquele túmulo é de tal pessoa que foi um santo, que foi canonizado, não faz milagre. Ou uma pessoa que tem essa energia mesmo, tipo, morre um pai de santo que tem um monte de oncos. O candomblé tem muito isso, né? Não entendo nada de candomblé. Mas, assim, eu acho que eles têm isso. Tem todo um processo de você fazer uma cerimônia, isso, aquilo, outro, para você enterrar aquele morto. Então, ele vai protegido, ele tem todas as proteções que foram enterradas ali, para que outros magistas, outras pessoas não venham pegar esse axé dele para trabalhar. Então, é mais difícil o acesso. É impossível? Não. Porque é mais difícil esse acesso, sim. Que legal, entendi. E se a gente for né, dentro dessa literatura de Umbanda e de Quimbanda e pensar nesses mortos que eles são divinizados de alguma forma ou que se tornaram, né, entidades, né, e a gente falou que cuidar de Exu e de Pombagira não é necromancia, que necromancia é lidar com aquele espírito ali diante da gente. O tornar-se entidade significa também que esse indivíduo ele adquiriu uma espécie de poder pessoal e uma espécie de, sei lá, uma autonomia energética. É por aí? Eu acho que é assim, quando esse espírito ele tem uma autonomia energética tão grande que ele consegue vir se manifestar no corpo de outra pessoa. Porque se você vê Exus e Pombogiras foram pessoas que andaram em terra. Então, eles têm essa autonomia de vir e mostrarem esse poder, um processo evolutivo, energeticamente, que eles conseguem vir e mostrar o seu conhecimento através do outro. Então, é onde ele vem e incorpora, mostrando. Então, ele conseguiu essa evolução para que ele possa vir e se manifestar mesmo depois de morto. Entendi, legal. Bom, eles continuam em um processo de aquisição de poder. Então também essas entidades vão ganhando, né, outras iniciações, vão ganhando mais e mais acesso a outras técnicas e né, esse processo ele é contínuo. Sim, ele vai dando força, né? Eu falo que ele vai evoluindo, cada vez que ele desce, ele vai passando, e ele vai sendo cultuado, ele vai sendo alimentado, ele vai sendo fortalecido, então ele vem cada vez mais forte. É que nem às vezes fala assim, existe uma Maria da Valha, existe uma Padilha. Não, são várias pessoas que vêm com essa energia daquela entidade específica, não existe uma só. Há muitos terreiros que você vai falar, no meu terreiro não incorpora 2 pombogiras, porque não existe isso. Existe sim. Existem vários tipos de energias que vêm em manifestações diferentes. E as pessoas não entendem isso porque são muito limitadas à religião. E eu falo que a religião cria o quê? Um certo cabresto aí, uma marra de não deixar as pessoas pensarem fora da caixa e entender energeticamente o que é uma incorporação, que é a energia daquilo que está vindo. Então, sim, são energias similares, mas que são diferentes. Você nunca vai ver uma pombogira igual a outra. Você vai ver assim, trejeitos. Ok. Mas se você vê muito igual, você já põe o pé para trás. Você fala, peraí, tem coisa errada. Porque a personalidade de uma pessoa não é igual da outra. Não é. Lady, quando a gente está falando, por exemplo, então, dessa descida dos espíritos, né, para o submundo e para essas profundezas abissais,
a gente vai encontrando algumas entidades, algumas inteligências que elas são assim, muito, muito, muito distantes deste nosso plano, e que elas só vão responder a figuras de autoridade a quem tem metodologia correta. Assim. Você já teve essas experiências de ver pessoas que tentaram evocar, né, forças que elas não davam conta, ou né, ter que fazer uma preparação prévia muito grande para conseguir de fato trazer essas forças para a superfície? Sim, Me conta eu já disso. tive trauma, porque assim, as pessoas acham que pegou o livrinho aqui, leu o livrinho, vou repetir o ritualzinho e vai ser lindo. Traz uma energia que não consegue lidar, que não sabe o que está trazendo, às vezes nem é aquela energia que está trabalhando. E já vi uma pessoa desesperada me ligando a madrugada inteira, eu silencio o meu celular, senão eu não durmo. No outro dia Claro. cedo, 200 áudios, eu falei, gente, deve ter dado uma merda muito grande se a pessoa fizesse tanto e vir falar e tal. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô virada, não consigo dormir, o que você fez? Isso, repetiu tal ritual que eu vi em tal lugar. Nossa. Ai, desci até não sei aonde, porque eu queria puxar essa energia, eu queria sentir esse poder pessoal. A pessoa entrou num surto psicótico muito grande, que nós tivemos que ficar vários dias trabalhando online, era uma pessoa de longe, liga, vamos fazer ritual, me acompanha, não sei o quê. E a pessoa num surto psicótico, e ela via, ela gritava, ela chorava, ela não comia, ela não tomava banho, saía direto do quarto, morava sozinha. E eu ali, nós ficamos o quê? Uns 9 dias para trazer essa pessoa de volta. Ainda após isso, entrou numa depressão profunda. E aí achava que o que ela estava trabalhando, não, isso daí são a energia que está me testando. Não, a pessoa só estava numa porra de uma depressão mesmo, porque ela puxou coisa que ela não soube lidar e ela não conseguiu lidar com essa força durante aqueles dias em cima. E ela achava que era força que estava purificando, não sei o quê. Aí eu falava, não é, vamos fazer gnose, eu vou te mostrar que não é. Tentava, não conseguia, tentava, não deixava acessar o campo. E assim, foi um processo tão intenso, mas tão intenso, que teve horas que eu falei, a pessoa vai se matar. Não tem mais o que fazer. E é Não um tem mais o pouco que fazer. angustiante quando você se depara com uma situação que você sabe o que a sua certeza contradiz o que a pessoa está pensando, mas é difícil de conseguir comunicar e provar por A mais B, e a gente fica num papel meio que dessa tratativa cognitiva de como comunicar algo que a pessoa está enganada, né? Isso é muito difícil. Então, porque você sabe que o que está ali não é dela, é uma energia que ela puxou, ela não sabe lidar, porque eu falo, gente, quando você desce e você vai lidar com energias muito profundas, é o que eu falo, você vai andar em cima de espinhos, você vai andar em cima de cacos de vidro, você vai ter testado, você vai ser rasgado por dentro, você vai ter perdas, você vai ter doença, você vai literalmente se ferrar. Só que assim, você precisa entender qual a sua preparação para aquilo, o que você tem de conhecimento para passar por isso, o que você tem de conhecimento para estar lidando com essa situação de realmente não, é algo profundo em mim que precisa ser mudado, ou de você entrar numa psicose que vai te levar a um processo depressivo, num processo, porque você quer acreditar que aquilo ali é algo que está acontecendo em você que vai te trazer mudança real. Não, eu preciso passar, porque fulano fala que quando você desce, você vai passar por isso. Não. E você vê que a pessoa está sendo sugada, você vê que a pessoa está assim, com o olhar perdido. Eu falo que são os primeiros sintomas. A pessoa começa a emagrecer, ela fica com o olhar perdido, ela fica com uma expressão assim daquele olhar assim vitrificado, sabe? Ela começa a perder um pouco a cognição das coisas, ela fica fissurada, fixa naquilo, é isso. E você tá ali mostrando, tipo, para tudo. Só vamos se ajudar, mas também você vai precisar de ajuda terapêutica, você vai precisar às vezes, de um remédio para te auxiliar a sair desse surto, porque realmente a pessoa entra num surto psicótico, entra totalmente, e é muito difícil você acessar essa pessoa
para ela ver isso, porque ela não quer enxergar, ela só quer enxergar que o caminho que ela está indo, porque ela leu ali, porque fulano falou, porque o outro falou. Por isso que eu falo assim, tem que ter muita responsabilidade do que você fala e põe para as pessoas, porque nem todo mundo vai reagir da forma que você reage. O seu Sim. conhecimento não é o mesmo do outro. Não é o mesmo, e é isso, essa capacidade de autoconhecimento, da gente saber os nossos limites, saber onde que são os nossos vieses, onde que a gente tem pontos fracos, onde que a gente tem pontos fortes, como que a gente consegue administrar aquilo, né, porque se a gente vai dentro de uma fórmula de eu faço isso e acontece isso, né, uma formulazinha básica, uma receita, isso não traduz a subjetividade da experiência humana, né, e magia é justamente superar as nossas subjetividades em busca dos objetivos que a gente quer realizar e em busca da transformação interna, né? Então é um processo muito delicado. Exatamente, porque eu falo assim, principalmente a linha de mão esquerda, essa área mais filosófica, ela vem para te moldar. Ela vem para te mudar em vários sentidos. Ela vem para te mostrar os seus erros, fazer você olhar de frente, parar de jogar as coisas para debaixo do tapete e corrigir esse erro, primeiro para sua evolução pessoal, depois para você conseguir passar isso para os outros. Então, é muito fácil na hora você lidar com coisas suas internas, fantasmas internos, buracos tão grandes que estão ali escondidos há tantos anos, de se perder ali dentro. Sim. Se perde ali dentro facilmente, porque vai vir, vai jogar na sua cara o espelho refletivo que vai ficar o tempo inteiro ali, ó. Peraí, você não quer olhar para isso? Eu vou trazer você olhar na marra. Então, assim, você não consegue colocar nada debaixo do tapete. Uma hora ou outra você vai se deparar com aquilo. E hoje você vê que as pessoas usam muito esse negócio de autoconhecimento, de não sei o que, de uma forma mais bonitinha. E não é bonito, não é fácil. Não é. Você vai olhar para sua ferida e ainda vai ser cutucada ali um monte de vez. E tem gente que até onde consegue ir? O aprendizado, ele necessariamente ele é conflitante, porque para eu aprender algo novo, eu preciso de expandir, e essa expansão, esse estiramento cognitivo, ele causa dor. Mesmo que o músculo para crescer também, né, se machuca, também é assim o aprendizado e o autoaprendizado. Mas, Lady Luck, e o que né, o que te impulsionou dentro desse caminho de mão esquerda, né, no sentido de, conforme vão abrindo essas novas matérias, você falou que, né, você é uma feiticeira e que você é uma bruxa que anda em qualquer chão. Né, e isso significa que quando apresenta algo novo, você vai lá e estuda, e vai experimentar e vai sentir. Nessas andanças, o que tem te chamado mais atenção? O que você achou mais interessante? O que são as matérias que você falou assim, cara, não dava nada por isso é muito legal, ou então eu tenho uma relação, uma afinidade muito grande com essa linha e tal. O que você me conta disso? Olha, foi a linha cainita mesmo. Eu já tinha passado muito por cima, superficialmente lá atrás, mas eu não tinha adentrado porque eu trabalhava muito com Santa Morte. Não tinha entrado nessa linha cainita. Quando eu adquiri os primeiros conhecimentos, os primeiros livros, eu falei, caramba, como que isso não parou na minha mão antes? Como que eu não vi? Veio somar tudo aquilo que eu já praticava, um conhecimento, um embasamento, uma força. É você trazer uma força que eu falo assim, essa linha é para pouco, não é linha para muitos. Muitos podem falar que eu trabalho com isso, mas para entrar na essência, para você entrar ali dentro, para você saber o que é essa linha, você desnudar disso e realmente absorver e trazer energia para você, é outra questão. É outra pegada, porque é uma energia que realmente, eu falo, você trabalha além da carne, você trabalha com os ossos. E ela vem lapidando os nossos ossos também. Então, assim, eu acho que a linha cainita, para mim, foi, nos últimos tempos, a que me trouxe mais força e intensidade. E agora eu estou na linha dos jeans, que também
se eu te falar que eu sempre trabalhei, sempre tive manifestações, mas nunca fui a fundo. Sei. Comecei a trabalhar com jeans. Porque começou a Aham, manifestação, fui estudar, tal. Kaique ainda me ajudou muito, aham, com materiais, com tudo. aham. Fiz o meu primeiro pacto com o Jim. Muito legal. Olha, eu tive uma reviravolta na minha vida em 3 dias, Hã? fora de base. Fora de base. Que Fora legal. de base. Fora de E, base. e É uma é energia totalmente estranho. controlada, tá? Não é controlável, não. Sim, sim. E é diferente de tudo que a gente está acostumado a lidar com entidades sistematizadas. Totalmente. 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 Você sente que quando você Totalmente. chama essas entidades, elas fazem um reconhecimento de terreno para ver se o conjurador ele tem ali autoridade, se ele tem né, capacidade para lidar com eles. E tudo. Você sente que é testado em vários sentidos? Totalmente. Em vários sentidos. Manifestações, quando você está conjurando, você está chamando, manifestações físicas mesmo. Manifestações físicas reais. Você sente, muda totalmente a energia daquele trabalho, muda a energia do local que você está trabalhando, muda a energia dos seus trabalhos. É uma energia totalmente diferente mesmo. Eu falo que assim, essa energia dos jeans é algo que não é moldável. Então, assim, ele vem, se apresenta, e ele realmente, aquele redemoinho de areia, assim, eu vejo muito isso, sabe? Eu falo que ele vem, é um furacão mesmo, e vem e toma forma, só que ele vai, o que está em volta, ele vai remexendo, destruindo, tirando, levando, trazendo, colocando ordem no caos. E é uma feitiçaria que ela é muito específica, dá a impressão, pelo menos para quem é de fora, que é o meu caso, que mesmo quem está inserido na cultura e quem se diz feiticeiro não tem domínio, e mesmo quem diz ter domínio, né, me parece algo muito mais ególatra do que autêntico, porque é isso, assim, né, uma parada muito mais que com a qual você entra em contato, mas não que você domina ou de alguma forma se apodera, né? Sim, com toda certeza. É mais o ego de falar, não, eu tenho total controle, não, essa energia eu domino. Ninguém domina o vento. Que demais, muito legal. E os jeans é isso. É você trabalhar com essa energia do vento, essa energia da areia, essa energia. É uma energia única deles. Entendeu? É uma energia única. É o que você falou, é uma coisa mais ególatra mesmo, de falar, eu tenho total controle. Não tem. Não tem. Você traz essa energia para trabalhar com você e você tem que entender que ele vai tirar os peões do lugar. Ele vai pegar e revirar ali e vai pôr assim, propor ordem. Você quer fazer transformações na sua vida através de mim? Então, peraí. O que estiver fora do lugar, eu vou colocar ordem. E ele vem assim, mostrando coisas que você fala, caramba, da onde você lembra? Fala, nossa, eu trabalhei com o Dinho ontem. Da onde que me desenterrou isso? O que é isso que ele está mostrando? Então, assim, é uma força que não é uma força que você enclausura ou você domina, não. Você convida essa força. Muito legal, muito interessante. Leide, você estava falando dessa linha cainita. Isso é aquela linha de Caim Falcifer? Não. Tá, É. entendi. Que é algo bem específico. Por isso que você falou, muita gente fala que tem domínio, mas não necessariamente sabe como lidar. Sim, é porque todo mundo hoje a gente tem livros que falam isso, a pessoa vai ali, compra, é o que você falou, compra o livro de Oxford e fala assim, nossa, eu li aqui, eu sou um cainita. Não, é muito além, é muito além. Você trabalhar com essa energia da morte é realmente você ser testado o tempo inteiro, seus demônios gritam dentro de você.
Eu falo assim que você tem que ter um autocontrole absoluto. Porque tem dias que você vai ter surto de raiva e não sabe por quê. Peraí, por que eu tô tendo esse surto de raiva? É a energia que eu trabalhei ontem. Ah, aham. Então, assim, as pessoas vão, fazem, produzem ritos, coisas, mas não desceu e sentiu a intensidade do que é ser um cainita. Porque quando você entra nessa linha e você começa a trabalhar com essa linha, é uma linha que eu falo assim que se você bobear, você perde o controle de si mesmo. Ô, Leide, como que você enxerga o cenário de ocultismo no Brasil hoje, assim? Eu vi essa revirada de olhos e Ai, ai, ai. como é que você enxerga isso? Porque, assim, vou fazer um preâmbulo nessa pergunta. O nível de dedicação que você tem, que você mostra aqui, não é o nível de dedicação da maioria das pessoas que estão no cenário, a gente sabe, né? E aí, eu não vou falar nem só de dedicação, porque, beleza, tem gente que vai continuar estudando a vida inteira, eu acho que esse é uma qualidade do bom ocultista. Mas tem gente que aprendeu a fazer uma tarefa boa e vai fazer só aquela tarefa pro resto da vida e não precisa continuar estudando. Tudo bem. Agora, também a gente também tem uma defasagem psíquica muito grande, não só em termos de caráter, da forma como as pessoas agem, mas no sentido de ser a forma de pensar e de agir muito limitada e muito pobre mesmo, e eu acho que isso não conversa com espiritualidade, isso não conversa com esoterismo. Você enxerga isso que eu estou narrando? Não. Enxergo sim. E outra, hoje que a gente vê uma briga de egos muito grande, de um querendo ser maior que o outro, tipo, só é certo o que eu ensino. Ah, cadê o seu certificado? Ah, porque eu tenho certificado disso, daquilo, daquilo outro. Ah, a forma que eu trabalho é melhor. Eu fiz curso disso, eu fiz daquilo. Peraí, cadê seu livro? Qual livro você publicou? E a experiência é totalmente rasa, é totalmente vazia. E chega colocando como fonte principal o conhecimento dela, único, absoluto, e não respeita o caminho, não respeita a jornada do outro, porque hoje o meio ocultista virou uma briga de ego, uma briga de ferramentas mágicas, quem tem mais ferramenta mágica, quem tem menos, quem possui isso, quem possui aquilo. Ai, quem tem mais seguidores, quem tem mais like, ai, qual é a live que vai dar mais gente. Então virou isso, virou um ego absoluto, e as pessoas estão se perdendo dentro disso e não entendendo que é um caminho que você trilha meio que solitário, tá? Só que é um caminho também que você traz as suas experiências e aquilo. Eu falo, gente, eu não sei nada, eu sou uma caminhante, eu sei 1%. Se você olhar aqui em volta de mim, tem livro para todo lado. Você anda na minha casa, todo quanto é lugar tem livro. Eu estudo o tempo inteiro, eu tô lendo o tempo inteiro, eu tô me aperfeiçoando o tempo inteiro. Aí vem uma pessoa que tem um curso, um conceito único e fala assim para você, você não tem um certificado. Cadê o seu certificado? Mas aquela pessoa é vazia, da onde que ela veio? Eu já vi isso. Sim. E ela fala que é isso, que é aquilo, mas aprendeu com quem? Entendeu? E assim, e se põe como detentores, a maioria é detentores absolutos. E hoje está assim, nesse meio, uma falta muito de respeito com o outro. A sua verdade é única, absoluta. Eu falo que tá cheio de pastor satanista, porque a verdade é única, absoluta. Eles querem que você segue aquela cartilha e tudo que você vê fora daquilo é errado. O cenário hoje está totalmente corrompido. Totalmente. Conta-se nos dedos quem são pessoas sérias hoje. E essa galera nova vem, elas querem assim, tipo, eu tenho mais de 30 anos de jornada, se vem pessoa que vem e te questiona e te põe o dedo na cara. É verdade dela porque ela leu certa. Sim.
E é isso, né? É aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que a pessoa ela é tão ignorante que ela não consegue ignorar, que ela não consegue ter conhecimento dos próprios aspectos que ela ignora da realidade. Então, não tem nem base conceitual para conseguir discutir, né? Você é tão ignorante que você acha que você é sábio em determinados aspectos. Mas eu entendo, Lady Luck, e eu concordo absolutamente, assim, eu vejo isso. Agora, eu faço essa pergunta para você porque eu não conheço quase nada do cenário de LHP. Apesar de ver esses cortes que vazam por aí e ouvir pessoas falando absurdos e falar assim, cara... será que sou eu quem estou fora da bolha e, portanto, enviesado pela minha própria prática? Ou será que outras pessoas também estão dentro da bolha e enxergam esses mesmos absurdos que estão sendo ditos e que, cara, ou isso é só para ganhar like, view em corte, né? Ou de fato tem gente que pensa e reproduz esse tipo de pensamento por aí, sabe? Não, mas tem gente que pensa e reproduz e se acham os detentores da visão e do conhecimento. Eu vejo coisas também que eu falo, gente, é um absurdo. E é o que eu falo, esse pessoal do LHP hoje, eles têm também uma falta de respeito com a prática do outro. Porque assim, você tem que respeitar, você não é da minha linha, ok, eu vou sentar, eu vou conversar com você, eu vou discutir, vou tentar mostrar para você que a minha linha... eu trabalho dessa forma, e você vai falar que é da outra, e ok, eu não vou te tentar enfiar em você e colocar uma verdade única, absoluta, goela abaixo, que o único caminho é esse. E as pessoas estão assim, elas estão tão cheias de si, tão egocêntricas, que elas querem que o outro pense igual ela, não pensou igual, nossa, ai, esse é daqui, é isso, eles não estão se tornando tão ou quanto igual os crentes, os cristãos, os católicos aí que fazem isso. Então, assim, está se tornando muito isso. Eles querem te enfiar a verdade absoluta goela abaixo. E não é por aí. Não é por aí. Caramba. Lady Luck, qual que é a história que você pode compartilhar conosco, contar, que foi, assim, alguma experiência, assim, muito marcante dentro da sua trajetória, que você fala assim, cara, esse dia pode acontecer, o que for, que eu nunca vou esquecer, que isso, de alguma forma, né, moldou a minha trajetória. O que você lembra nesse sentido? Em forma de trabalho, de vocação, de coisas Pode assim? ser. Isso. Pode ser. Era um trabalho que eu estava fazendo, eu ainda não tinha muita prática dentro dessa parte de demonolatria, já trabalhava de uma forma assim, e entrei para o voodoo. Fui fazer um ritual de voodoo aqui, e o voodoo não tem incorporação, ele tem possessão. E eu comecei a fazer o verve, já tinha preparado as comidas, tudo, comecei a fazer toda a invocação desse Lua para vir para o meu trabalho. De repente eu comecei a sentir a energia. Eu falava, gente, eu preciso parar o trabalho, se eu incorporar, é muito perigoso sozinho. Eu falei, preciso trabalhar. Só que ao mesmo tempo, eu via o meu demônio perto que não me deixava parar com esse trabalho. E assim, quer dizer, em vez de eu chamar uma força, eu chamei duas. E essas duas forças vieram trabalhar ali. Eu entrei no estado de gnose, eu fiquei horas, não lembro, horas nesse estado de gnose, assim, desligada mesmo, totalmente desligada. E ali, e depois eu fui, a hora que eu voltei, liguei correndo pro meu Ogã e... ai, me atende, que peraí, que loucura. E aí, assim, quando eu voltei, aí ele me explicou, ele falou, Lina, você tem esse poder, até pela feitiçaria, de atrair, então você tem essa força. Como você tem essa força muito forte, você pode, durante os rituais, atrair essa energia para trabalhar com você também. Mas tem que ter cuidado. E assim, eu tinha feito todo o campo ali de proteção, tudo certinho. E aconteceu isso, e ali virou uma chave do meu poder pessoal. Que legal. Sim. Até onde eu consigo ir, porque às vezes eu tinha dúvida.
E deve ter sido muito legal pro seu próprio Ogan, no sentido de você já ter toda essa experiência prévia e ver como que isso se manifesta junto de uma pessoa que então já tem essa vivência em outras vertentes, né? Sim, e foi o que ele falou pra mim. Ele falou pra você, com a sua energia é normal. Eu sempre falei pra você, até pelos loas que você traz, eu trago loas muito fortes, loas muito violentas. Então ela falou, pelos próprios loas que você traz, essa energia vem trabalhar junto. E ele falou, não se assuste, tal, você não ia incorporar, você não ia ter essa incorporação. Realmente, às vezes, fez esse desligamento para você trabalhar, porque a hora que eu voltei, estava um trabalho completo, lindíssimo, feito. E quando eu saí do meu templo e subi, que eu falei, você tá louca, ou você vai morrer uma hora sozinha, eu não sei o quê. E eu assim, que experiência que foi essa? Que demais! Muito doido. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Você tem hábito de anotar e escrever as coisas que acontecem? Assim, tem diário? Sempre, desde sempre. Eu tenho vários. Eu falo que é isso aqui, ó. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Sempre você vai ver eu com todos os meus livros e com o caderno do lado. Sempre. Esse diário, ele é a anotação das experiências também de novos conhecimentos, ou ele é só experiência? Como é que você organiza? Eu vou pondo tudo. Tudo eu vou colocando ali, aí fica um apanhado de experiências, fica um apanhado de coisas que às vezes vem, que você ouve, que te sopram, que te falam, resultados de gnoses, tudo. Tá tudo anotado. E vira e mexe, você volta para reler, para... Ler. Às vezes acho que eu estava mexendo em umas coisas, eu achei muito antigo. Eu falei, caramba, eu nem lembrava mais dessa experiência que eu tive. Olha como isso se repetiu algumas outras vezes, como veio mais forte. Quando termina esses diários, você guarda junto dos livros? Você tem alguma forma de organização disso? Não, fica junto com meus livros ali no meio, com aquela energia ali toda misturada. Legal. E às vezes vem aquele comichãozinho de tipo, nossa, eu preciso de pegar aquele caderno ali para dar uma olhada no que tem e redescobre segredos. Vem, aí você olha, e foi o que eu falei, você fala assim, nossa, quanto tempo que esse caderno estava aqui? Ai, deixa eu olhar o que tem nele. Aí você fala, caramba, isso já aconteceu lá atrás. Como que eu não lembro? Eu tô repetindo isso com mais força. Eu não lembrava que eu tinha feito isso há tantos anos atrás. Então, isso é muito legal, de anotar. Eu falo que todo magista, toda feiticeira tem que anotar tudo. Sonhos também, porque a gente trabalha muito no mundo onírico. Você pensa em escrever algum material no futuro? Penso. Tenho algumas coisas aí engavetadas já. Legal. Eu tenho a impressão de que chega no momento do caminho que os livros eles acrescentam muito pouco, é muito mais para inspiração do que para se aprender matérias muito novas, e que a gente começa a ter umas vivências que elas nunca foram documentadas e que você fala assim, cara, que doideira. Com quem que eu posso conversar que vai entender isso aqui que eu tô vivendo? Porque... Você vai falar assim, não, você está esquizofrênica. Eu falo, não, eu vou falar para fulano isso, vai se tratar, que eu acho que é o momento de que a esquizofrenia está batendo. E é importante a gente pôr essas práticas e futuramente você falar sobre isso, porque são coisas, pessoas que vão ler aquilo vão se identificar. E é uma documentação da trajetória, né? Eu falo que o Diário Mágico, muitas vezes, ele é o nosso cúmplice, né? É o nosso amigo fiel, né? Nem as entidades que trabalham com a gente dia e noite vão estar 100% presentes em todos os trabalhos que a gente faz, porque às vezes a gente vai atuar com linhas que elas não têm afinidade, mas o diário tá ali registrando tudo, né? Sim, com toda certeza. Ele está ali e ele vai ser... É aquela sequência de tudo que você está trabalhando, de tudo que você está fazendo, da sua jornada mesmo. Você fala, é você com você mesmo. Lady Luck, para quem nos ouviu até aqui,
Me dá uma mensagem final. O que a gente tem para falar para as pessoas que estão, né, nos escutando, que estão nesse caminho de ocultismo, de espiritualidade, de autoconhecimento? O que você tem para passar para a galera? Para sempre autoquestionarem e questionarem o outro. Como que você faz isso? Estudem. Estudem muito. Não acredite na primeira coisa que você vê aí. Porque hoje as pessoas são muito detentoras de um conhecimento que acha que é dona desse poder. E não é. Ninguém tem poder sobre ninguém. O conhecimento não é só seu, não é só meu, não é só do outro. Então, assim, estudem, questionem, se autoquestionem. Entre mesmo nos seus abismos, nas suas dúvidas, mas assim, saiba até aonde você vai pelo outro e não por você. Porque hoje as pessoas estão muito direcionadas, elas não conseguem, o outro vem e te direciona. Eu preciso sempre de alguém para me direcionar. Mas não senta, não pega um livro, não lê, não coloca suas experiências. Então, a sua vivência vai ser única, a sua prática vai ser única. Precisamos, sim, de pessoas para nos ensinar. Eu falo que antes de você ensinar, você precisa sentar e aprender. Mas também, não fique preso, não fique preso. O magista, um feiticeiro, ele tem a sua liberdade mágica. Não fique preso a dogmas e padrões dos outros. Querida, como que o pessoal te encontra? Você tá nas redes sociais, você tá no Instagram, qual que é o arroba? É @lady.luck_. No YouTube, Ladycast. E no WhatsApp, que eu nunca lembro o número. Mas assim, por esses 2 canais, vocês me acham. Que massa, tá. Vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo, então quem estiver assistindo, né, pode entrar em contato diretamente, né. Recomendo demais seguir Lady Luck, porque é muitos aprendizados, né, a cada dia. E, querida... Pelo carinho, pelo convite de estar aqui, estou sempre por aqui. Quando quiser outro bate-papo, vamos falar mais sobre isso, mais aquilo, sempre à disposição. Foi uma honra ser chamada, porque eu te acho uma pessoa inteligentíssima e assim, que aborda os conceitos que outras pessoas não abordam, porque geralmente chegam e abordam aquela coisa mais superficial. Eu senti que você vai assim, isso é muito bom para as pessoas entenderem também que não tem superficialidade na magia, né? Querida, eu que agradeço por ter aceito o convite. Foi uma aula, aprendi demais e fiquei muito feliz de poder conversar um pouquinho com você, né? Espero que chegue um monte de pessoas bacanas aí, né, na página e, enfim, universos, né, juntando e compartilhando experiências. Com certeza. Mais uma vez, obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Ai, maravilhoso. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio de Diário Mágico. Trouxemos alguns temas um pouco diferentes do que a gente costuma trazer, mas é importante a gente ter essa amplitude de narrativas, contemplar possibilidades diferentes, entender a forma como as pessoas pensam e conduzem a espiritualidade e a forma como elas lidam com magia na prática. Eu quero lembrar vocês desse formulário que a gente vai colocar aí na descrição do episódio, em que você pode opinar e votar nos melhores episódios do Diário Mágico, né, e vai ajudar a gente a fazer a nossa celebração do Páginas Rasuradas, que acontece agora no final do ano. Então, entra lá, responde as perguntas, é rapidinho e ajuda a fazer mais volume nas escolhas dos resultados. É isso e anote os seus resultados. Leful Podcasts.